você guardou, versículo 10, a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele diz assim no versículo 12: ao vencedor farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Isso é Jesus falando. Eu farei, porque quando João escreve isso aos irmãos da igreja de Filadélfia, todo mundo sabia. Quando ele fala de coluna, a primeira lembrança, a primeira coisa que vem na mente deles eram as colunas do templo de Dionísio. E agora ele está dizendo, Jesus dizendo: olha, aquele que vencer, eu farei que ele seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Ou seja, as colunas que foram erguidas em honra a Dionísio foram destruídas no terremoto, e os escombros foram retirados dali, porque eram coisas materiais. Mas aquele que perseverar, aquele que vencer, será uma coluna no santuário de Deus, e ninguém, terremoto nenhum, ninguém terá o poder de tirar aquele que foi colocado por Jesus no santuário de Deus como coluna do Senhor. Amém, meus irmãos? É por isso que nós temos que entender, nós temos que conservar o que nós temos. Nós somos mais que vencedores. Olha só, e ele diz assim: dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quando naquela época um nome era colocado sobre um objeto, sobre qualquer outra coisa, como muitas vezes nos dias de hoje, significava que o nome que era colocado em determinado lugar, aquilo pertencia àquela pessoa cujo nome estava ali. Então Jesus está dizendo assim: olha, ao que vencer eu vou gravar sobre ele o nome do meu Deus, o nome da nova cidade. Nós não só receberemos, nós não somos apenas de Deus, porque nós fomos gravados, o nosso nome, o nome de Deus está gravado em nós, o nome de Jesus está gravado em nós. Significa que nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus, e nós pertencemos a Jerusalém celestial. Amém, irmãos? A nova Jerusalém que vai descer do céu. É isso que Jesus está passando para João, para que João passe à igreja de Filadélfia. Vou gravar sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade que desce do céu, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse são dedicados às 7 igrejas da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia, do Erdogan, aquele ditador lá, Erdogan. E havia muitas igrejas naquela região, como a igreja de Colossos, que não é mencionada aqui, mas Jesus usa essas 7 igrejas que simbolizam as igrejas de todas as épocas, primeiro, para apresentar suas qualidades e defeitos, porque não existe igreja só perfeita, tem qualidades e tem defeitos. Primeiro, Jesus então usa essas 7 igrejas para apresentar as qualidades e defeitos, para fazer elogios e repreender as suas falhas, e fazer promessas àqueles que vencerem. E quando ele fala à igreja de Filadélfia, como nós vimos aqui, ele faz uma ligação com aquilo que Tiago havia escrito alguns anos antes. O livro de Tiago foi escrito antes do Apocalipse. Então Tiago também aqui teve a revelação, o entendimento. Versículo 10 e 11: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, de acordo com o que nós vimos aqui, ou de acordo com o que Tiago escreve,
O que nós devemos conservar então, para que ninguém tome a nossa coroa? Nós temos alguma coisa aqui que nós devemos guardar. Os versículos 3 e 4, nós devemos guardar a nossa fé. Amém, gente? Nós temos fé e temos que guardar a fé, guardar a perseverança, a perfeição e a integridade. E nós vamos ver aqui, nesses próximos minutos, o que significa, ou de que maneira, vamos melhor dizer assim, de que maneira podemos então conservar a nossa fé, para que ninguém tome a nossa coroa. Primeira coisa que devemos fazer, eliminar da nossa mente todo tipo de pensamento contrário ao pensamento de Deus a nosso respeito. Amém, gente? Primeira coisa, eliminar, tira da sua mente todo pensamento que vai contra o pensamento de Deus a seu respeito. E qual é o pensamento de Deus? A Bíblia nos diz o seguinte, Deus falando através do profeta Isaías: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia! É isso que Deus pensa a nosso respeito. Não pense que essa pandemia vai pegar você, ou se já pegou, vai te pegar de novo e vai te matar. Não pense assim, não pense que você vai perder alguém da sua família. Continue tomando todos os cuidados, continue tomando todas as precauções possíveis, mas não deixe a sua mente ficar cheia de pensamento de derrotas, cheio de pensamentos negativos. Vamos alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que têm a vosso respeito. Enquanto muitas vezes tem pessoas pensando que vai fracassar, que vai ter uma vida de derrota, Deus está pensando em promovê-la, Deus está pensando em colocá-la em degraus mais altos, Deus está pensando em cumprir aquilo que Ele disse: eis que ponho diante de vós uma porta aberta. Aleluia! Não pense que as portas para você vão se fechar, pense no que Deus está dizendo: eu ponho uma porta aberta diante de você, e a porta que Deus abre, ninguém fechará. Aleluia! Então, quando nós eliminamos da nossa mente esse tipo de pensamento, nós estamos conservando a nossa fé firme, a nossa fé inabalável no Senhor. Outra maneira de nós conservarmos a nossa fé é ocupando a nossa mente com tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. A Bíblia diz: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja tudo isso que ocupe o vosso pensamento. Que a nossa mente seja ocupada de coisas amáveis, coisas de boa fama, coisas relacionadas à virtude. Aleluia! Outra maneira de nós conservarmos a nossa fé, para que ninguém tome a nossa coroa, é a gente ouvir a palavra. Todos nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir está relacionado à obediência. Você escuta, você ouve e você coloca em prática. Jesus, a palavra, o próprio Tiago diz: aquele que ouve a palavra e não pratica é como aquele que contempla o seu rosto no espelho e vai-se embora e esquece de como era a sua aparência. Ou aquele que ouve e não pratica é como homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Vem as tempestades, vem a chuva, transborda o rio, bate naquela casa e derruba ela, porque ela estava alicerçada na areia. Assim são aqueles que ouvem a palavra e não pratica. Mas aquele que ouve e pratica, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Amém, gente?
aí vem a chuva, o rio transborda, vem a tempestade, mas a casa permanece firme. Assim deve ser a nossa fé. Quando nós ouvimos e praticamos a palavra, nós estamos conservando a nossa fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra coisa que nós devemos guardar, a perseverança. Primeiro temos que guardar a fé, segundo a perseverança. E de que maneira nós podemos guardar a perseverança? Através da oração incessante. Sermos constantes em servir ao Senhor. Está difícil, então eu vou desistir porque está difícil? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que permanecer, eu tenho que perseverar, eu tenho que ser constante. Então, quando nós perseveramos na oração, quando nós perseveramos no estudo da palavra, na doutrina, no amor, quando nós ouvimos e praticamos, nós estamos de certa forma perseverando, mantendo não só firme a nossa fé, nós estamos perseverando quando nós estamos constantes nas boas obras, nos cultos regulares, no bom testemunho, nas contribuições da igreja. Tudo isso vai cooperar para que nós possamos guardar a nossa perseverança. Eu sou da opinião seguinte, irmãos: às vezes você está aí na sua casa, ou lá no cantão da vida, em qualquer lugar, e não tem ninguém ali, o Wi-Fi não funciona, não tem internet, não tem ninguém para te passar uma mensagem. E talvez você esteja precisando de uma palavra de incentivo, de uma palavra de motivação, e ninguém passou uma mensagem para você, ninguém te ligou. O que você vai fazer? A receita é: seja uma pessoa que auto se motiva, amém? Não espere alguém para motivar você, seja alguém que se automotiva, motive a si mesmo.